Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, a cada um as suas obras, capítulo 13, parte 7. Ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe baloiçavam entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas em tamanho natural eram o que em verdade deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas mais figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior, caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, etc., que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria das estátuas e explicava, não sem deixar entrever expressivo acento de tristeza, enquanto com assombro líamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação: Vicente de Siqueira Fortes, reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos. Vedes esta miniatura? Continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos, pois, assim alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático e ício e feio às suas criaturas. Agora o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retornar o corpo carnal, nascer de novo a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Urge demais que reencarne com apenas 9 anos de estada no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal que, a fim de logar compreensão que lhe permita ingresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-la ao estado de alívio, mas voltará plasmando o barro carnal sobre o molde perispiritual, que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E tal seja aquela composição de pais safilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., será possivelmente paralítico, débil mental ou ainda tuberculoso, etc. Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável o estado de coisas, a fim de se não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação, perquirir desolado. Oh não! Absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhante delonga, tornou o erudito chefe do planejamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar neste estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais que com o suicídio se dispersaram indevidamente pelo seu físico astral, com o qual consertavam poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando em resultado neste tenebroso efeito. Esta
inqualificável intoxicação perispírica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão de justiça celeste em a qual tanta esperança depositamos? Considerando que há pouco afirmastes, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia estes desgraçados em renascimentos expiatórios, que digo eu? Acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir à providência este acúmulo de desgraças quando, infelizes que somos, se nos perdermos nos brenhais do suicídio, porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração, respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esquecestes, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar, conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação. Porquanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmos estudarem a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitar-se, dando a si mesmo o valor que merecem como criação divina que são, ou de que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. É o que é. O que os homens inventaram para se torturarem em desacordo com o que, para sua felicidade, o Criador estabeleceu com suas leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida, justamente desligando-o desse estado de coisas insustentável para um espírito que a lei o impele à reencarnação? O que julgareis então que faríamos a Vicente ou a qualquer de vós sob as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe, por quem somos orientados? A encarnação para Vicente, tal como se acha ele e tal como será ela, é o medicamento apropriado para o caso. Reencarnado, continuará albergado em nosso instituto, estará da mesma forma hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento, assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Essa reencarnação que vos parece horrorizar será como intervenção cirúrgica melindrosa, medida dramática prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, erguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades confundidas pelo traumatismo atroz. Se há amor e misericórdia em permitir à lei o retorno à arena carnal na condição atual, como ousais conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder o Altíssimo novos ensejos para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do báratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno e à custa dos esforços próprios da nobreza edificante do dever realmente cumprido? Porventura, estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas com a reencarnação? Não estará porventura amparado, hoje como amanhã, pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera desse Calvário
forjado do ato insano que praticou a revelia à lei de Deus? Espíritos que pairam em esferas celestes, como o próprio divino médico de almas, não estão, porventura, preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique ao calor de atos justos e meritórios, forrando-lhe da humilhante situação em que jaz no momento dentro do mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula sabedoria por meio da experiência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que se não deve cometer por ser contrária à natureza e à lei do amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. Aí está porque o pressentimento, a intuição, o bom senso têm da deplorável situação que se reduz à alma de um suicida. A Vicente, como vedes, a lei outorgara o sagrado direito de existir sobre a terra, animando o envoltório físico material perfeito, como este modelo que aqui se encontra neste pedestal. Quem fez ele desse corpo, porém? Rejeitou-o, espezinhou-o, atirou-o brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto à lei, porém, muito lhe há de custar. Expiará as consequências naturais do ato. Reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como a outrem. Se alguém, além dele, foi prejudicado, amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do destino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído, um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução, interrompido pela queda nos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar.